Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, nós estamos fazendo o nosso curso bíblico sobre o Evangelho de São Mateus e nesta semana nós vamos estudar o capítulo 9 de São Mateus. Lembrando que estamos no segundo livrinho do Evangelho de São Mateus. Nunca é pouco recordar que o Evangelho de São Mateus, ele está dividido, além da introdução e da conclusão, em 5 livrinhos, 5 fascículos, podemos dizer assim. E cada um desses livrinhos tem como objetivo dizer algo a respeito do tema central do Evangelho, que é o reino de Deus, ou o reino dos céus, conforme falava São Mateus. O capítulo 8 e o capítulo 9 de São Mateus estão tratando da parte narrativa do segundo livrinho. No capítulo 9, nós temos a narração dos outros 5 milagres de Jesus. Paralítico, a ressurreição da filha do chefe da sinagoga, a cura da mulher com fluxo de sangue, a cura dos 2 cegos, o possesso mudo. Possesso que mudo, depois da cura, falou. Logo após a cura do paralítico, São Mateus acrescenta o chamado dele, chamado de Mateus, e uma explicação sobre o jejum para os discípulos de Jesus. A cura da mulher com fluxo de sangue está embutida, está no meio da narração da ressurreição da filha do chefe da sinagoga. O capítulo 9, recordando, ele continua o ensinamento sobre o dinamismo do reino. Falar em dinamismo do reino é fazer a seguinte pergunta: o que acontece quando Deus reina? Isso é o dinamismo do reino. O que acontece quando Deus reina? E por isso que eu continuo dando como tema, como subtema, digamos assim, do capítulo 8 e 9, os milagres são sinais do reino. Vejamos o primeiro milagre do capítulo 9, que na verdade seria o 6º milagre, a cura do paralítico. A citação, a leitura, que é tirada da Bíblia da Ave Maria, da versão da Ave Maria. Jesus tomou de novo a barca, passou o lago e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isso, alguns escribas murmuraram entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma tua maca e volta para tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Primeira observação:
trata-se de um pedido compartilhado. Esse é o detalhe que, em primeiro momento, vem no nosso coração, não é? Eis que lhe apresentaram. Então, amigos, a versão de Marcos e de Lucas diz isso claramente, que os amigos trouxeram o paralítico até Jesus. Então, é isso que eu falo. Trata-se de um pedido compartilhado. Foi dos amigos do paralítico. Jesus viu a fé deles. Na narração está isso. Vendo a fé daquela gente. Então, não viu só a fé do paralítico. É a fé deles, de todos. Aqui é o poder da solidariedade. Trouxeram, carregaram, e o poder da oração, trouxeram até Jesus. Tá? Isso é de início. Teus pecados te são perdoados. Esta foi a fala de Jesus diante do paralítico, surpreendendo todo mundo, inclusive o próprio paralítico. Provavelmente não, com certeza, eles estavam ali na expectativa da cura da doença física. E aí Jesus fala, teus pecados te são perdoados. A cura mais importante que aquele homem precisava era o perdão dos seus pecados. Vamos lembrar que na mentalidade da época, as doenças graves estavam ligadas ao pecado. Nem sempre ao pecado da pessoa, poderia ser da sua família. Lembre-se da cura do cego de nascença, no capítulo 9 de São João, que eles perguntam, quem que pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? O livro de Jó é um exemplo típico da ligação entre doença e pecado. Os amigos de Jó, entre aspas, eles estavam querendo convencê-lo de que o seu sofrimento, não só de doença, mas sobretudo de doença, era porque ele tinha pecado. E Jó relutava porque ele se declarava inocente. Mas veja que paira a noção que a doença ela é um castigo por causa do pecado, tá? Ou dos pecados. Até hoje, a história é muito complicada porque mesmo com 2000 anos após Jesus Cristo, com os avanços da medicina, os recursos da ciência, a gente ainda fica com a ideia de que alguma coisa de pecado tem. Sempre vem essa pergunta, o que eu fiz para ter tal doença? Que erro que eu cometi? Então imagine na época, na mentalidade da época. Então a doença era ligada ao pecado. Se aquele homem estava vivendo uma condição de dependência, era um homem paralisado, que não podia caminhar, a causa disto, para a sociedade, eram pecados. Poderia até não ser deles, ou dele, daquele homem, mas era pecado. O que aconteceu, trago à tona a passagem da cura do leproso, que nós vimos na semana passada. E eu dizia que a cura do leproso, muito mais do que uma cura de uma doença física, qualquer tipo de doença da pele, foi a cura de uma doença social, porque o leproso era um excluído. E agora eu diria assim, se na cura do leproso aconteceu uma cura social da marginalização, agora vai existir uma cura moral do pecado. Os escribas dizem que isso é blasfêmia. Blasfêmia para os escribas. Porque o perdão dos pecados era um ato privativo de Deus. Somente Deus é que poderia perdoar pecados.
A versão de Marcos e de Lucas tem uma clareza maior. Por isso que eu vou ler um pedaço, Marcos, capítulo 2, versículo 7. Eles dizem, os escribas, como pode este homem falar assim? Falar assim o quê? Teus pecados estão perdoados. Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Está muito clara na versão de Marcos e de Lucas que eles disseram isso. Aqui a versão de Mateus não diz, né? Só diz ele blasfema. Não diz que eles falaram quem pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus cura fisicamente o homem, quer dizer, o liberta mesmo da doença, da sua paralisia, como um sinal de que ele tem realmente o poder de perdoar pecados. Por isso que ele fala assim, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados. O que ele fala para o paralítico? Toma a tua maca e volta para a tua casa. Tá? Então a cura física é um sinal de uma cura maior que aquele homem precisava, que era o perdão dos seus pecados. E também na fala de Jesus tem assim, por que pensais mal em vossos corações? Observa o detalhe, que no mundo da Bíblia, na cultura judaica, o coração não é sinônimo de sentimento. Por isso que Jesus fala, por que vocês pensam mal no coração? Tá? Para nós, o coração não pensa. Né? Quer dizer, por que vocês pensam, a gente diria assim, por que vocês pensam mal no seu interior? Então é por isso que a tradução melhor de coração para a nossa concepção atual é vida interior, interioridade. No Sermão da Montanha, vamos recordar que Jesus disse assim, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tá? Então, pureza de coração não é ter bom sentimento, porque coração não é sinônimo de sentimento. Né? Coração é sinônimo de interioridade. O puro de coração é aquele que tem pensamento bom. Quando nós estudamos as bem-aventuranças, falamos isto, que quem tem o puro de coração é aquele que tem um pensamento bom. Pensamento bom não é propriamente pensamento positivo. Pensamento positivo pode ser uma postura egoística diante da vida. É quem tem o pensamento bom a respeito das pessoas, a respeito da vida, a respeito dos acontecimentos, a respeito de Deus. Isso é o puro. Quer dizer que tem um interior voltado para o bem, né? Desde o seu interior. Então esse é o puro de coração. E Jesus falava, agora eu quero reforçar aquela parte das bem-aventuranças, que o puro de coração, ele vai ver Deus. Agora a gente consegue entender mais. Quem tem um pensamento bom, quem sempre pensa bem a respeito das pessoas, do outro, da vida, de si mesmo, de tudo mais, está a todo momento vendo Deus, né? Vendo Deus. Porque Deus é o sumo bem, é a suprema bondade. Então, se você tem no seu interior o bem, você está toda hora vendo Deus. Essa é a fala de Jesus. O puro, então, é aquele que vê Deus. Observe, e aqui eu quero também que a gente observe um detalhe assim, praticamente imperceptível se a gente ler rápido o Evangelho. Mas esse detalhe é exclusivo de Mateus. Olha lá, no finalzinho. A multidão glorifica a Deus por ter dado aos homens tal poder. Reparou o detalhe no plural? Por ter dado aos homens tal poder. A multidão não glorifica a Deus por ter dado a Jesus tal poder. Que poder?
o poder de perdoar pecados. Então aqui se vislumbra o ministério do perdão confiado por Jesus à sua igreja, aos apóstolos, né? Quer dizer, os apóstolos são homens, são seres humanos, são pessoas humanas, e a eles foi confiado o poder, não de perdoar pecados propriamente, mas o poder de perdoar em nome de Deus, em nome de Jesus, como sinal do perdão de Deus e do perdão de Jesus. Então aqui a gente percebe já esse sentido de igreja. Já dissemos isso na primeira aula, que o Evangelho de Mateus ele é um evangelho eclesiástico. Ele sempre que pode está falando da igreja. E a gente tem que perceber essa fala da igreja. Por isso que destaca esse fato. A multidão glorifica a Deus por ter dado tal poder aos homens. O que Jesus fez, a multidão glorifica porque um humano tem esse poder. Ou esse poder é dado aos homens, no plural, tá? E aqui então se vislumbra o ministério do perdão, o que poderemos dizer mais para frente, no sacramento da penitência. Muito importante isso. O chamado de Mateus. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Refletindo, Marcos e Lucas chamam de Levi. Mateus, ou Levi, era um publicano. Então, o Evangelho de Mateus usa o nome Mateus. O Evangelho de Marcos e de Lucas, em vez de falar Mateus, falam Levi. Era um nome duplo, tinha uma dupla maneira de considerar o mesmo personagem. Mateus era um publicano, era um cobrador de impostos, de taxas, de impostos romanos. Eram considerados pecadores públicos, porque colaboravam com o Império Romano. E sobretudo, tem um sobretudo aí, um acréscimo, é porque normalmente acrescentavam um valor a mais do que era cobrado para ficar com eles mesmos. Tá? Então, além deles serem colaboracionistas, eles também cobravam a mais do que era estipulado, né? Então, o publicano, pela sua própria profissão, era considerado pecador. Tá? Então, não era pecador pelo pecado A, B, C ou D, que seja. Ele era pecador pela sua própria profissão. Então, para o devoto judeu, para o fiel judeu, estava diante de um corrupto, né, de um colaborador, daqueles que dominavam. Era uma pessoa desprezível. E no mundo oriental, sentar-se à mesa implica estar em comunhão com os comensais. Quer dizer, quando você se senta à mesa, significa que existe uma comunhão
entre você e todas as pessoas que estão à mesma mesa. Tá bom? Na nossa cultura, essa ideia é estranha. Quer dizer, para nós não teria problema nenhum, desde que as pessoas não nos incomodassem, que nós sentássemos à mesa de pessoas estranhas, desconhecidas, que não tem nenhum tipo de comunhão conosco, mas na cultura oriental isso tem uma importância fundamental. Então, sentar-se à mesa não é apenas um ato de refeição, simplesmente para comer o alimento. É um ato de construção, de comunhão, de fraternidade, tá? Então, daí a crítica dos fariseus. Aí sim, você começa a entender, né? Porque senão, para você fala, mas o que tem de estranho? Por que os fariseus vieram falar por que vosso mestre come com publicanos, come com pecadores? Qual é o problema disso? Né? Ele, por acaso, é pecador? Nada, não é isso, tá? Então, Jesus, ouvindo, aí que vai dizer para eles que é preciso ter o que? Misericórdia e não o sacrifício. Jesus faz uma citação de Oséias, capítulo 6, versículo 6. Então aqui nós estamos com outra bem-aventurança, né? Que é a bem-aventurança dos misericordiosos, quando Jesus fala: felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Então, lembrando que misericórdia é ter o coração voltado para a miséria do outro, tanto a miséria do pecado, o perdão, quanto a miséria material, a partilha. Então, o misericordioso, ele perdoa quando está diante da miséria do outro, do pecado do outro, ou ele partilha quando está diante da dor, do sofrimento, da miséria material daquele que sofre. A citação de Oséias indica que sem o amor fraterno, o culto não tem sentido. Sacrifício aqui não é sinônimo de qualquer tipo de sofrimento humano. Aqui, sacrifício é o culto. Na celebração, observe que as pessoas iam ao templo para oferecer algo a Deus. Então, esse algo tinha o nome de sacrifício. Então, oferecia um animal, e esse animal tinha que derramar o seu sangue, tinha que ser morto. Era um sacrifício. Aquilo que era oferecido se tornava sagrado. Era sacrifício. Então, Jesus, ele fala, mais importante do que isso é a misericórdia. Não é sacrifício que agrada a Deus, é a misericórdia, né? Por isso que os discípulos de Jesus, eles devem ser especialistas em misericórdia. Aí a gente volta para o momento anterior, né? Vendo que Jesus, quando fala assim que a multidão glorifica a Deus por ter dado aos homens tal poder. Qual é? O poder, o ministério do perdão, que é o ministério da misericórdia. O perdão nada mais é do que oferecer a misericórdia. Observe que as passagens elas estão ligadas, né? A cura do paralítico agora é Jesus na casa de Mateus. A razão do jejum. Vamos ver aqui a passagem. Então os discípulos de João, dirigindo-se a ele, perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus e os teus discípulos não? E Jesus respondeu: podem os amigos do noivo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, vinho novo em odres novos, e assim tanto um como o outro se conservam.
A pergunta dos discípulos de João Batista é sobre aquilo que se chama o jejum voluntário. Eles não estão perguntando sobre o jejum da lei, o Yom Kippur, que era uma vez por ano, né? Por quê? Porque os fariseus, eles tinham o costume de jejuar 2 vezes por semana. Não só os fariseus, provavelmente também os discípulos de João Batista tinham este costume. O jejum voluntário não era uma característica de Jesus e dos seus discípulos, porque o estilo de vida de Jesus deveria traduzir a sua mensagem. Isso é muito importante. O estilo de vida deve traduzir a mensagem. Qual era a mensagem de Jesus? Qual era a mensagem central de Jesus? Era a boa notícia do reino. Esta mensagem é uma mensagem de alegria. É boa notícia. Se é boa notícia, é uma mensagem de alegria, né? Ao contrário do jejum, o estilo de vida de Jesus pedia a participação em refeições. Daí a passagem anterior. Vocês estão vendo como é que elas estão ligadas, né? A passagem anterior de Jesus na casa de Mateus. Era característica de Jesus participar de refeições, porque a sua proposta, a sua mensagem era uma boa notícia, era uma mensagem de alegria. Essa era a marca característica dos discípulos de Jesus. É por isso que, quando nós refletimos no cristianismo e colocamos em paralelo a nossa fé cristã com o judaísmo, nós vemos uma grande diferença no valor da refeição. Porque o judaísmo tem muitos momentos, por exemplo, a celebração da Páscoa é uma refeição familiar. E nós no cristianismo perdemos essa noção. A gente deslocou a refeição eucarística, como se fosse uma refeição tipicamente espiritual de Cristo, ela ficou desligada da refeição normal, daquilo que a gente come e bebe no dia a dia, né? Então, as nossas refeições cristãs, elas ficaram demasiadamente seculares. Talvez uma vez ou outra a gente faz uma oração, mas é um momento tipicamente secular, tá? E Jesus não, né? A sua refeição, temos que lembrar que ele está no mundo judaico, e por isso que as suas refeições e o fato dele participar de refeições, de festas. Veja o primeiro sinal de Jesus nas bodas de Caná. Está muito ligado àquilo que ele pretende trazer como mensagem, né? Por isso que Jesus come e bebe com publicanos e pecadores. O jejum espontâneo, era um sinal de luto. Confira, por exemplo, em Neemias 1:4. Depois você pode ler. Era um momento de luto, de dor, de sofrimento. Então aí jejuamos, choramos, jejuamos. O jejum, portanto, só teria sentido na hora da paixão, tá? Da ausência do noivo, a paixão. Isso explica o costume cristão posterior de jejuar na quaresma ou nas sextas-feiras, tá? Quaresma, tempo da paixão, sexta-feira, o dia da paixão, tá bom? Essa é a razão. As parábolas do pano novo e do vinho novo sublinham a novidade da proposta de Jesus. Aqui é por isso que Jesus complementa essa sua fala, né, do jejum, do valor da refeição, com uma advertência que o cristianismo não é um judaísmo melhorado, não é um judaísmo consertado, tem algo de qualitativamente novo. Então, não se trata de uma simples melhoria da tradição judaica vigente.
mas de uma verdadeira revolução, de uma passagem da religião baseada na lei para uma religião baseada no quê? Na misericórdia, no amor, na fraternidade, no perdão, na vida, na cura. Né? Então, a proposta de Jesus é uma proposta nova. Não é que nega o antigo, a gente já viu isso, que essa é uma preocupação de São Mateus, mas é algo novo. Não está melhorando, é algo qualitativamente novo. E o novo vem do fato de que o central na vida do fiel não deve ser a prática da lei, mesmo a da lei religiosa, sobretudo da lei religiosa, mas o que é central na vida do fiel deve ser a misericórdia, a fraternidade, o amor, a justiça, o perdão. Odres eram recipientes feitos de peles de animais, normalmente da cabra, né? Então, um odre velho, se era um recipiente feito de pele, ele não aguentaria a fermentação de um vinho novo. Então, o que aconteceria? Ele iria se romper e perderia tanto o odre quanto o vinho novo. Né? Então, por isso que Jesus quer dizer, não há como se juntar o velho com o novo. Não há como, aqui no caso dessa proposta. Agora, seguindo adiante, temos a ressurreição da filha do chefe da sinagoga e a cura da mulher com fluxo de sangue. Vamos ouvir. Falava ele ainda quando se apresentou um chefe da sinagoga. Prostrou-se diante dele e lhe disse: Senhor, a minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe as mãos e ela viverá. Jesus levantou-se e o foi seguindo com seus discípulos. Ora, uma mulher atormentada por um fluxo de sangue, havia 12 anos, aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Dizia consigo: se eu somente tocar na sua vestimenta, serei curada. Jesus virou-se, viu-a e disse-lhe: tem confiança, minha filha. A tua fé te salvou. E a mulher ficou curada instantaneamente. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus os tocadores de flauta e uma multidão alvoroçada. Disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, ela dorme. Eles, porém, zombavam dele. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Essa notícia espalhou-se por toda a região. Mateus não diz que é Jairo o nome, né, como Marcos e Lucas. São Marcos e São Lucas têm a mesma narração, só que dão um nome a esse personagem. Mateus não diz que é Jairo, simplesmente diz que é um chefe da sinagoga. Mais uma vez, vamos voltar um pouquinho para o capítulo 8 e observar a historinha do centurião, no capítulo 8 de São Mateus. Ele tinha construído uma sinagoga em Cafarnaum. Lembram-se que os anciãos dos judeus disseram a Jesus: cura o seu servo, ele é um amigo nosso. Ele construiu uma sinagoga para nós, ajudou na construção. Né? Agora Jesus atende o pedido de um chefe da sinagoga. Interessante, né? São Mateus, em poucas passagens, ele cita 2 vezes a questão, faz questão de frisar um chefe da sinagoga. E esse destaque tem como pano de fundo o público judeu-cristão do evangelista, né? Quer dizer, ele está querendo aqui afirmar, ou deixando subentendida, a conciliação entre as verdadeiras, as nobres aspirações do judaísmo e o cristianismo. Ele está falando diretamente para o seu público.
Por isso que faz questão de frisar chefe da sinagoga, que era o local em que os judeus se reuniam para estudar, para rezar sobre a palavra de Deus. Um outro detalhe exclusivo de Mateus é que o chefe afirma que a filha morreu, mas tem certeza que Jesus vai fazê-la reviver. Os outros não dizem que a filha morreu. O evangelista está interpretando a tradição que vem de Marcos, que afirma que a menina estava gravemente enferma. Me parece que é mais lógica a narração de Marcos, né? O chefe da sinagoga chega a Jesus e vem pedindo, olha, vai lá porque a minha filha está muito doente, está quase morrendo. Vai lá porque se você indo em casa para que ela possa ser curada. Aqui em Mateus, o chefe da sinagoga acredita na ressurreição porque ele já chega e afirma, ela morreu. Não é que ela está nas últimas, ela já morreu. E você vai fazê-la reviver, não curá-la de uma doença grave, vai fazê-la reviver, tá? Então é um detalhe típico de Mateus, e aqui é um momento teológico, é evidente. A cura intermediária da mulher com fluxo de sangue novamente coloca uma mulher como destinatária da ação de Jesus. Duas mulheres, né? A menina e agora a mulher com fluxo de sangue. A doença da mulher tinha aproximadamente a mesma idade da menina, 12 anos, segundo Marcos e Lucas, tá? E a sua doença a tornava impura por definição, tá? Então, o Antigo Testamento, o livro do Levítico, já diz isto. O fluxo de sangue torna uma mulher impura. Agora, imagina uma mulher com uma doença desse fluxo de sangue constante. Então, ela estava impura durante 12 anos, todo esse tempo, né? E a mulher acreditava que bastava tocar no manto de Jesus, porque ela era impura, né? Jesus não podia tocar nela, e nem ela em Jesus. Mas ela achava que bastava eu tocar no manto de Jesus. Veja o tamanho da fé desta mulher na cura, né? Mas quem a curou foi a palavra de Jesus. Jesus virou-se, olhou para ela e disse, a tua fé que te salvou. É preciso crer que é possível sair de uma situação aparentemente impossível de ser superada. É isso que Jesus observou nela, né? Dizendo, foi a tua fé que te salvou. Você acreditou que era possível sair de uma situação tida como impossível. Essa é fé. Agora, continuando a historinha da menina. A menina não está morta. Ficamos sem saber se de fato ela morreu. Quando eu falo isso, eu falo segundo a narração de Mateus, tá? Na narração de Marcos e de Lucas, está muito claro que a menina morreu. O que sabemos é que Jesus a reergueu. Levantou a menina. Levantou, né? Eles tombavam, então Jesus pegou a menina pela mão e ela se levantou. Jesus a reergueu. Em Mateus não existe o Talita Cumi de Marcos e de Lucas, porque o evangelista, a gente já viu isso, tende a simplificar ao máximo as suas narrações. Continuando, vamos lá? Agora a cura dos 2 cegos. Partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando, filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes, credes que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo, seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo, vede que ninguém o saiba.
mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Aqui parece ser uma outra versão da cura ocorrida em Jericó, que está no capítulo 20 de São Mateus, 20 de 29 a 34. Então parece que trata-se da mesma cena que está sendo contada duas vezes. É a mesma história duas vezes, é a mesma, né? A narração em duplicata. O título Filho de Davi é utilizado pela primeira vez desde as narrações da infância. Só que nas narrações da infância, quem foi chamado filho de Davi foi José. Né? José, filho de Davi. Tá? Deus fala no sonho. É um título claramente messiânico, porque o Messias viria da descendência de Davi. Apesar da proibição, os homens espalharam a fama de Jesus. Então, assim, eles simbolizam a pregação apostólica dos primeiros anos da igreja. Adiante, o exorcismo do mudo. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Esta breve história é encontrada apenas em Mateus e serve para indicar dois movimentos antagônicos, mas convergentes: a crescente popularidade de Jesus e, ao mesmo tempo, a crescente oposição dos fariseus a Jesus. São movimentos antagônicos, mas convergentes, né? A multidão exclamava com admiração a crescente popularidade de Jesus. Os fariseus diziam: é pelo príncipe dos demônios. A crescente oposição dos fariseus. Interessante a narração, porque na nossa mentalidade, sobretudo pelos filmes e pelas conversas, não é? A possessão demoníaca provoca agitação descontrolada. Para nós, uma pessoa possuída é uma pessoa que está em agitação, uma agitação descontrolada. No caso narrado, o homem ficava mudo. Era o contrário da agitação. Ele ficava mudo. Jesus o liberta para que ele possa falar o que está em seu coração. Aquele homem estava prisioneiro. Ele não podia dizer a sua palavra, porque ele não tinha condições de dizer o que estava dentro dele, porque ele estava possuído por algo mau. Então Jesus o liberta para que ele possa dizer a sua palavra. Por último, o resumo do capítulo 9 em forma de conclusão. Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinava nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo o mal e toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estava enfraquecida e abatida como ovelha sem pastor. Disse então aos seus discípulos: a messe é grande, mas os operários são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. É um lembrete de que os milagres narrados fazem parte de um todo maior, que é o quê? A atividade missionária de Jesus na Galileia. Tá? Então, os milagres narrados não são acidentes de percurso, não são momentos isolados, não são estratégias, mas é parte da mensagem de Jesus. E mais importante do que as curas é a proclamação da boa notícia do reino, o evangelho do reino. O evangelista destaca a compaixão de Jesus pelas multidões desorientadas e desprotegidas. Nesse momento não tem como nós não nos lembrarmos do profeta Ezequiel, capítulo 34, onde ele denuncia os maus pastores. Só vou ler uma pequena passagem do profeta Ezequiel.
pois os meus pastores não têm um mínimo cuidado com elas, e que em vez de pastoreá-las, só têm procurado se fartar eles próprios. Ezequiel 34, 8. Vou ler de novo, tentando ajustar. Pois os meus pastores, quem são os meus pastores? São as autoridades de Israel. O profeta Ezequiel está falando disso, de todos aqueles que têm a responsabilidade de cuidar do povo de Israel, que era o rebanho de Jesus. Rebanho de Jesus, consertando, o rebanho de Deus. Tá? E não tem o mínimo cuidado com quem? Com as ovelhas, com o povo de Israel. E em vez de pastoreá-las, de cuidar delas, eles têm procurado se fartar eles próprios. Então não cuidam das ovelhas, cuidam de si mesmos. Então são os maus pastores. É por isso que Jesus sentiu uma compaixão por uma multidão desorientada, que não tem rumo, que não tem direção, sem norte e ao mesmo tempo desprotegida, né? Frágil e desprotegida. E aí então Jesus alerta assim aos discípulos: a missão é grande, mas são poucos os disponíveis para trabalhar com Jesus e por Jesus. Então a messe, a missão é grande, mas são poucos os operários disponíveis para esse trabalho. Por isso Jesus pede aos discípulos que façam oração para que Deus suscite e sustente mais missionários. E o leitor de Mateus deve se sentir desafiado a ser mais um missionário. Para quê? Para poder participar da colheita do reino. E assim nós concluímos o capítulo 9 do Evangelho de São Mateus. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos proteja, nos guarde, sempre sob a proteção de Maria, nossa mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.